E agora nós recebemos aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, Marcos Alves, ele que é gerente regional do Sebrae Minas, região Noroeste Alto Paranaíba, com uma ótima notícia. De manhã a gente sempre fala de café, toma um cafezinho, né? E tem novidade para o café produzido aqui na região do Cerrado, né? Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, isso acho que é o horário de falar de café mesmo, né? Apropriado, né? De fato, uma boa notícia, em especial para quem aprecia café, para quem quer ter acesso ao café de boa qualidade, mas especialmente para os produtores da nossa região. Tem que fomentar também aí o agronegócio, né? Exatamente. É importante entender primeiro até um conceito que acho que todo mundo conhece, de regiões que têm produtos que ficam tão famosos que eles descolam do conceito do próprio produto. A gente vê, por exemplo, a champanhe, né? A champanhe, ela é um espumante. No entanto, ela tem esse nome porque ela vem de uma região da França chamada Champagne. E aí, por isso, obviamente... Se ligou bem à região, exatamente, né? É um símbolo da região, né? Exatamente. Então, passou a ser o espumante da região de Champagne, o próprio símbolo do produto, e que traz, inclusive, um valor muito mais caro pago aos produtores. A gente tem esse conceito para diversos tipos de produto, para presunto, para queijo, que também para a gente aqui de Minas Gerais consome bem, e tem também para o café. Como o sul de Minas é bastante conhecido, né, em relação ao café. Exato, e aí entra um ponto importante. A gente tem um diferencial em relação aos nossos colegas do sul de Minas, porque a região do Cerrado, o Cerrado Mineiro, que é a única região de café do Brasil que possui exatamente essa chancela de denominação de origem, ou seja, nós temos 55 municípios do noroeste de Minas, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, que tem essa chancela. Qualquer café que saia dessa região, ele tem o direito de usar o selo de café produzido na região do Cerrado Mineiro, do café Como a gente da região já do Cerrado observa Mineiro. até em algumas embalagens, né? Exato, e é interessante porque o mercado, inclusive, ele já comunica isso. E aí, assim, essa denominação de origem, assim como lá para champanhe, como por aqui, tem o mesmo objetivo, proteger, porque se é tão boa a champanhe, todo mundo vai querer colocar o nome de champanhe em produtos que não são da região de champanhe. Exatamente. Com café acontece a mesma coisa, então o selo ele protege, mas ele também promove, né? Garante a qualidade daquele produto, né, que é de fato daquela região. Exato. Agora, até dentro da conversa, né, que a gente falava agora há pouco, dessa questão mas o café de qualidade do Brasil vai todo para fora, né? Assim, essa questão O tipo exportação, né? É comum a gente ouvir dizer, o melhor café sempre é exportado. Exato, e isso é verdade. Historicamente, é de fato isso que acontece até pelos preços praticados em relação ao histórico do consumidor brasileiro. O fato é que essa semana, a boa notícia é que a ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, que aí representa a indústria, que tem aí mais de 400 associados e mais de 1.000 marcas de café, ela assinou um termo de cooperação com os cafeicultores do nosso território. Que bacana! Região do Cerrado, então. Exatamente. A BIC, representando a indústria junto com o Cerrado Mineiro, eles têm uma dupla certificação, onde a indústria de café, as pequenas, médias, grandes torrefadoras, elas passam a ter uma plataforma, na realidade, toda uma preparação para que elas possam adquirir o café dos produtores aqui da nossa região, de Paracatu, Unaí, Patos de Minas, Patrocínio. Uma espécie de protocolo. Exato, a palavra é exatamente essa, um protocolo que alinha a certificação que a ABIC já tem de qualidade, o programa de qualidade de bebida, junto com a origem garantida. Então, essa plataforma permite que a ABIC facilita para a indústria de café que ela acesse esse café, que antes ia, na sua maior parte, para o exterior, mas que ele possa estar nas gôndolas de todos os supermercados do Brasil, independente de ser da nossa região. Né? E o que isso representa na prática para o cafeicultor e para o consumidor? O consumidor, a gente já percebe que nós vamos ter produtos de qualidade de uma forma mais acessível, mais facilitada, pelo menos, né? E para o cafeicultor, para as regiões que produzem, como o Alto Paranaíba, como aqui no Noroeste, Paracatu e outros municípios. Representa especialmente a abertura de um mercado muito importante, que é o mercado nacional, né? A partir do momento que não existia uma estrutura
de indústria, então esse café chegava ao consumidor, claro, mas com dificuldade, muitas vezes tendo que comprar, acessando só pela internet, em sites específicos Era ou um mercado lojas mais específicas. fechado, né? Exatamente. Ao passo que todas as associadas da ABIC passam a ter essa plataforma disponível, a gente abre todo o mercado nacional. Então, não imagina que a gente tem pequenas, médias e grandes torrefações espalhadas por todo o país que vão ter facilitado o acesso a esse café, consequentemente, para o produtor, e aí, em especial, se a gente imagina nesse momento de preço pago de café, não é o melhor né? Na realidade, a gente vive um cenário de preço praticado da commodity de um dos piores cenários nos últimos anos. Ter essa abertura de consumo local, né, do consumo nacional, é um alívio, e em especial, se você consegue alinhar a produção com a indústria, ter estratégias para entrar no varejo fica muito mais fácil, inclusive de oferecer para as grandes redes de supermercado, ou mesmo para os pequenos negócios, para que isso esteja acessível na gôndola do supermercado, né? Ampliar mesmo o mercado. Né? E aí é interessante que a gente... os hábitos do consumidor brasileiro, ele vem mudando bastante, em especial desde que a gente tem uma moeda estável do Plano Real. O próprio vinho é exemplo disso. O brasileiro aprendeu a consumir vinho, virou um estudioso de vinho, inclusive, né? Com café, ele segue essa trilha. Só que o vinho, você encontra bons vinhos na gôndola do supermercado facilmente. O café ainda não era uma realidade. E aí, a expectativa, com esse alinhamento, com esse protocolo, né, com esse ajustamento, que o café esteja disponível assim como o vinho está, e aí o consumidor, a partir disso, possa ampliar seu consumo de cafés especiais, e quem ganha, o produtor. Então todo mundo vai sair ganhando, né? Isso mesmo, e tem um peso muito grande a cafeicultura aqui para a nossa região, para a região Noroeste, Alto Paranaíba. É importante ressaltar que o Noroeste e o Alto Paranaíba, eles respondem por 20% do PIB agrícola do estado de Minas Gerais. É muita coisa. Então, assim, são duas mesorregiões onde a agricultura ela é fundamental, né, para a geração de oportunidades. E o café é o segundo item da pauta de exportação do estado de Minas Gerais, e aqui a gente produz, nesse território, 12% do café do país. Então é muito significativo, né? É muito significativo, e aí, mais uma vez, o que a gente envolve valores, né, oportunidade de mercado, melhores valores que podem ser alcançados pelo produtor, mas isso que em especial tem também a questão do orgulho, da gente ver que algo que sai da nossa região, e aí é parecido com o que a gente vê do queijo da canastra, da cachaça de Salinas, dos vinhos do Vale dos Vinhedos do Rio Grande do Sul, que o nosso café tem esse reconhecimento. O café do Cerrado, né? Exato, e aí reconhecido por ninguém menos do que a própria indústria brasileira, que faz esse movimento de transportar isso para o consumidor. E eu imagino que isso não tenha sido um processo muito fácil. Como é que foi esse caminhar até se chegar a esse ponto, Márcio? De fato, é uma longa jornada, né? Porque a gente parece assina um protocolo, mas não, envolveu principalmente um trabalho de governança e organização dos produtores muito forte, onde eles entenderam que, em especial, não adiantava patrocínio, Monte Carmelo, Paracatu ou Unaí, eu produzo melhor. Não. A região do Cerrado, ela tem uma produção de café de altíssima qualidade, muito consistente. Ressaltando-se que produz na nossa região, até pela abertura do Cerrado, relativamente pouco tempo. Existe café em Minas Gerais, tem 3 séculos, 300 anos. Na nossa região tem 50 anos. Mas até pelas dificuldades que tinham nessa época, eles se organizaram. Depois disso, até pela questão, mais uma vez, quando a gente fala de setor primário, é uma commodity. O produtor rural, ele não coloca preço no seu produto. O produto, ele vem da definição das grandes bolsas internacionais. Como fazer isso? Agregar valor e descolar da commodity. Como? Com a denominação de origem. Então, foi feito um trabalho de estudo de por que esse café daqui da região era diferente. Então, das condições que a gente falou, das condições edafoclimáticas, né, de solo, de clima, de relevo,
que conseguiu comprovar que o café daqui tinha as notas únicas. Não sei se você sabe, mas o nosso café, por exemplo, é achocolatado para os especialistas quando experimentam. Exato. No paladar ele produz essa sensação achocolatada. Exato. E aí ele é ideal, inclusive, para expresso. Isso conseguiu ser provado cientificamente, junto com matérias de reconhecimento da produção da região. Isso foi depositado no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que demorou 4 anos para poder fazer a avaliação disso. Em 2013, concedeu o selo de denominação de origem. Então, a gente está falando de um trabalho de 6 anos atrás. Muito trabalho, né? Exato. Após a conquista, né, na realidade, até em paralelo, as entidades que formam a Federação dos Cafeicultores do Cerrado desenvolveu uma estratégia de marca, ou seja, existe um planejamento estratégico com cenários de curto, médio e longo prazo, de metas a serem alcançadas, e 2 muito importantes. O lançamento internacional da marca. A marca foi lançada em Seattle, na maior feira de cafés do mundo. Foi lançada também na Europa. E com isso, essa consistência, eu falei assim, como que se chegou nisso? A BIC, percebendo todo esse movimento em relação à mudança de hábitos do consumidor. Essa padronização também. A garantia de um produto, e aí é um ponto muito importante do mercado, em especial do café, é que você ter garantia de um produto que você vai receber. O que a indústria, o que o comprador quer? Ele precisa ter certeza que o café que ele compra hoje, o ano que vem vai ser o mesmo, porque é uma linha industrial, não dá para ele fazer cada mês ter um café diferente, né? Ela, com essa garantia, ela se aproximou e foi um espaço importante para a própria federação que buscou isso, e a gente chega no termo de cooperação, ou seja, de longos anos de trabalho para se chegar nisso. Já está valendo? O termo de cooperação já está valendo. Já foi assinado? Já foi assinado inclusive essa semana em São Paulo, em paralelo a um grande evento da Cafeicultura Nacional, que é o encontro do Conselho de Exportadores do Café. Inclusive, nesse evento, para se ter uma ideia da importância dele, ele acontece em São Paulo, mas o nosso governador estava lá, o Romeu Zema, nossa secretária de Agricultura, que é aqui do Noroeste, estava lá presente também. E, em paralelo, a gente aproveitou esse espaço, a Federação, a BIC, assinaram um documento, já vale, as indústrias já podem usar o café da região do Cerrado Mineiro. Que bacana, né? Boa notícia para você aí, que é um apreciador do café, assim como eu, para o cafeicultor e até para quem às vezes não consome, né? Isso vai movimentar a nossa economia, vai impactar positivamente toda a região, então todos nós vamos ser beneficiados. Marcos, muito obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço, e a gente fica à disposição sempre para falar de um tema tão gostoso que é esse, como café.